Os balões de ar quente sobem porque o ar expande-se à proporção que é aquecido. O ar mais quente é menos denso que o ar da vizinhança mais fria, à mesma pressão. Essa diferença na densidade faz com que o balão suba. De maneira inversa, um balão encolhe quando o gás dentro é resfriado, como observado na imagem. Quando o nitrogênio líquido, que está a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, é derramado sobre um balão, observa-se que o balão sofre uma contração do seu volume, em virtude da diminuição da temperatura. A relação entre volume de um gás e temperatura foi descoberta pelo cientista francês Charles em 1787. Charles descobriu que o volume de certa quantidade fixa de gás a pressão constante aumenta linearmente com a temperatura. Alguns dados podem ser observados no gráfico a seguir. Observa nesse gráfico que a linha tracejada é a extrapolação, na qual passa pelo valor de menos 273 graus Celsius. Observe-se também que supõe-se que o gás tenha volume zero a essa temperatura. Entretanto, essas condições nunca é possível, porque todos os gases se liquefazem ou solidificam antes de atingir essa temperatura. Em 1848, William Thomson, um físico britânico, cujo título era Lord Kelvin, propôs uma escala de temperatura absoluta, hoje conhecida como escala Kelvin. Nessa escala, 0 Kelvin é chamado de zero absoluto, ou também chamado temperatura termodinâmica, e é igual a menos 273,15 graus Celsius. Em termos da escala Kelvin, a lei de Charles pode ser expressa como segue: o volume de uma certa quantidade fixa de gás mantida a pressão constante é diretamente proporcional à respectiva temperatura absoluta. Portanto, ao se dobrar a temperatura absoluta, digamos, de 200 para 400 Kelvin, o volume do gás dobrará. Matematicamente, a lei de Charles assume a seguinte forma: o volume é igual a uma constante multiplicado pela temperatura absoluta. Ou ainda, a razão entre o volume e a temperatura absoluta é igual a esta mesma constante. O valor dessa constante depende da pressão e da quantidade de gás.